Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, sexta-feira, segunda edição para a gente falar de Vasco da Gama. Nesse vídeo vamos falar sobre Dimitri Payet, que foi liberado pelo Vasco para viajar para a França, para resolver problemas pessoais, mas pode ter sido também um fim de linha, né? Nesse contrato aí do Payet com o Vasco, que termina em julho. E bom, já vamos aí depois para essa pausa do futebol. Acho que a coisa com o Payet tá se desenrolando mesmo para um fim de ciclo, né? A gente vai falar sobre isso. Sobre fim de ciclo ainda, o Vasco anunciou que rescindiu ali o contrato com o atacante. Você vai ter mais informações aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre o nosso adversário na Copa Sul-Americana. Enfim, tem bastante coisa para a gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. E antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu tenho um recado do consórcio do Vasco, que é parceiro oficial do nosso Vasco da Gama. O consórcio do Vasco é uma forma fácil, econômica e sem juros de você realizar o sonho de uma casa para sua família ou então de um carro 0 km. E o consórcio do Vasco ainda tem um grande diferencial. Parte da sua cota é destinada ao Vasco da Gama. Ou seja, além de você ficar mais próximo do seu sonho, você ainda ajuda o seu clube do coração. E amanhã, que é dia de Vasco e Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, eu estarei em São Januário com o consórcio do Vasco. Então você que vai ao jogo apoiar o nosso gigante da colina, passe lá no estande do consórcio do Vasco, conheça um pouco mais e também troque uma ideia com a gente. Estarei por lá, beleza? E você com toda certeza vai ser muito bem recebido. Mas se você não vai ao jogo, não tem problema. Aqui na descrição desse vídeo tem os links do consórcio do Vasco para você já seguir nas redes sociais e também ter mais informações. Consórcio do Vasco, uma forma fácil, econômica e sem juros de você realizar o seu sonho e também ajudar o Vasco da Gama. E vamos falar de Copa Sul-Americana, né? Porque o Vasco já conhece o seu adversário nos playoffs da Copa Sul-Americana. Trata-se do Independiente del Valle do Equador, que terminou em terceiro no grupo B da Libertadores e acabou eliminado da competição e garantindo vaga para a Copa Sul-Americana. O primeiro jogo entre Vasco e Del Valle será realizado em Quito, no Equador, e a partida de volta será com mando de campo vascaíno, muito provavelmente no estádio de São Januário. Os playoffs serão realizados nas semanas dos dias 16 de julho e 23 de julho, logo após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Ou seja, o Vasco tem aí mais de um mês, né? O Vasco tem mais de um mês aí para poder organizar o seu time, organizar a sua casa, talvez contratar reforços, né? Se reforçar para essa segunda fase, podemos dizer assim, de Copa Sul-Americana. Ainda bem que o jogo vai acontecer só depois do Mundial de Clubes. Se fosse por agora, a chance do Vasco ser eliminado era bem grande, né? Porque o momento não está lá muito legal. Falando em momento, vamos falar sobre o atual momento do Del Valle, né? O Del Valle chegou à Libertadores de 2025 depois de terminar a primeira fase do campeonato equatoriano do ano passado em primeiro lugar. Na final do torneio, a equipe ficou com o vice-campeonato, né? Foi derrotado pela LDU. E na atual temporada, o time lidera o campeonato equatoriano com 30 pontos em 14 jogos. São 9 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Na fase de grupos da Libertadores, o time fechou a sua participação com 8 pontos em 6 jogos. Bom, o Del Valle é um adversário que, tradicionalmente, nas competições da Conmebol, dá muito trabalho, né? Já foi campeão de Sul-Americana, já foi finalista de Libertadores, já eliminou alguns brasileiros, né, em competições da Conmebol. O próprio Flamengo já foi eliminado pelo Independiente del Valle. Então, o Vasco não vai ter vida fácil, com toda certeza, contra a equipe do Del Valle. Mas como eu disse, né,
Ainda bem que esse jogo é só depois da pausa da Copa do Mundo de Clubes. O Vasco vai ter um tempo para poder organizar o seu time, né? Que nesse momento ainda não está organizado. Está melhorando com o Fernando Diniz, mas ainda não está organizado. O Diniz agora vai ter um tempo, né? Para conhecer melhor o elenco, para poder colocar suas ideias em práticas. Então, assim, é praticamente uma pré-temporada. Acho que o jogo sendo depois do Mundial vai fazer com que o Vasco chegue com mais força, né, na competição. Mas acho que dá para passar, principalmente porque o Vasco decide em São Januário. Agora, meus amigos, vamos falar sobre o elenco do Vasco, sobre 3 jogadores aqui. Um oficialmente foi embora, o outro foi liberado e eu acho que não fica mais, e o outro deve sair. Vou começar falando sobre Puma Rodrigues, informação aqui dos amigos do NT Vascaínos. O lateral direito Puma Rodrigues provavelmente deve deixar o Vasco na janela do meio do ano. O motivo principal seria a falta de espaço no elenco vascaíno. O jogador entende que não terá muitas oportunidades e ainda tem ambições como jogar a Copa do Mundo de 2026. A falta de atuação poderia comprometer o seu futuro na seleção uruguaia, por isso o jogador talvez queira respirar novos ares. Então Puma Rodrigues pode deixar o Vasco aí na janela do meio do ano, de acordo com a apuração dos companheiros do Na Torcida Vascaínos. Bom, o Puma é reserva, né? O PH vive um excelente momento. O Puma naturalmente é a primeira opção ali na lateral direita, mas enfim, é um lateral que defensivamente, principalmente, não inspira confiança, né? Por isso sempre foi rechaçado, podemos dizer assim. Lá na frente ele até atua bem, né? Mas defensivamente o nosso Puma realmente deixa muito a desejar. Vamos aguardar, tendo mais informações sobre isso, a gente traz aqui no canal. Agora o assunto é Dimitri Payet. Payet foi liberado pelo Vasco. O Vasco hoje informou de forma oficial que, atendendo um pedido do atleta Dimitri Payet, liberou o meia francês para poder ir até a França resolver questões particulares. Então o Vasco liberou Dimitri Payet, ele que não vem sendo relacionado, né? Tá se recuperando aí de uma lesão no joelho, já até voltou a treinar, mas não vem sendo relacionado pelo treinador Fernando Diniz, e agora foi liberado, né, para viajar até a França. Levando em consideração que o Vasco só tem mais 2 jogos até a pausa para o Mundial, e que o contrato de Dimitri Payet vai até julho, quando o futebol retornar, vai retornar ali em julho, provavelmente já é no fim do contrato de Dimitri Payet. Então, acho que está cada vez mais próximo da gente afirmar que Dimitri Payet não deve jogar mais com a camisa do Vasco, né? O caminho natural realmente é esse. Agora, quem não joga mesmo pelo Vasco mais é o atacante Maxwell Alegria, que foi devolvido ao Nova Iguaçu. O Vasco da Gama comunicou que o contrato de empréstimo do atleta Maxwell foi encerrado antecipadamente por um acordo entre os clubes. O jogador retorna ao Nova Iguaçu Futebol Clube, sua equipe de origem. O Vasco da Gama agradeceu ao atleta pelo período em que esteve no clube e deseja sucesso ali na sequência da sua carreira. Então o atacante Maxwell Alegria, que teve algumas oportunidades na equipe principal, teve o seu contrato rescindido com o Vasco e volta ao Nova Iguaçu. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!